Eu olhei o cavalo assim e falei, não, ele tá com a contratura na perna, assim, eu consegui identificar só de olhar. Falei assim, ó, se vocês me permitirem, eu faço uns 2, 3 exercícios aqui e talvez pode ser que melhore. Autorizaram. Daí eu fiz lá meus exercícios e o cavalo saiu perfeito, normal. Eles não acreditou, ficaram eufóricos, sabe? Falou, não, você tem que ir lá pra Curitiba atender a gente, você... Eu falei, então, eu não posso, porque eu trabalho aqui com o Vanderlei, né? Então, nosso tempo já é tudo. Se ele for pra lá algum dia ferrar algum cavalo, aí eu posso ir. E aí, rapaz, foi legal, sabe? Foi bem legal. Isso aí foi um dia. No outro dia, esse cavalo que eu mexi, o cavalo não deu 16. Olha só. E tipo assim, 16 era raro. 16 era raríssimo naquela época um cavalo correr 16. Rapaz, me ligaram, mas ficaram eufóricos. Rapaz, olha o que o cavalo foi bem e tal, tudo. E aí foi uma emoção, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que já não é hora de eu acreditar nisso e investir mais? Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do ECCast. Você que gosta do ECCast, não esquece, compartilhe esse vídeo. Só história boa sobre cavalo, sobre vida no cavalo. Então se você gosta de história boa, manda para seus amigos, compartilha, entra no YouTube, nós estamos em todas as plataformas. E hoje aqui no ECCast, nada mais, nada menos que um cara que cuida dos nossos cavalos. Cuida da tropa, faz a tropa produzir mais, faz os cavalos darem marcas boas. Estamos aqui com ele, um prazer recebê-lo, o Júnior Sanches, mais conhecido como Junão. Você tá bom? Graças a Deus, tudo em ordem. Junão, quando eu chamei você aqui, por que eu chamei você aqui? Porque você é um cara que faz o seu serviço com muito amor, a gente nota disso, sabe? Você sabe o que está fazendo, você se entrega para o trabalho. Então é um prazer estar recebendo você aqui, é uma alegria para o ECCast, para quem gosta de cavalo. Você está cuidando dos nossos cavalos. Mas antes de mais nada, eu quero saber, quem é Júnior Sanches, o Junão? Quem que é esse cara? Vamos lá, fazer um resumo, né? Obrigado pelo convite, estou muito contente de estar participando. O Júnior nasceu na cidade do Paraná, cidadezinha bem pequena. Foi criado na cidade, mas sempre gostei muito do meio rural. Aí, uma irmã minha casou com um peão de boi do Mato Grosso e eu falei, vou morar com eles, vou atrás do rodeio. Eu já tinha uma queda, né, pelo lado rural, e fui morar com eles. E aí, nesse tempo, eu comecei a montar em boi, fiquei... Peraí, calma, respira. Isso, você era de que cidade do Paraná? Eu era de Cambira. Cambira? Na verdade, ainda sou, né? Moro no mesmo lugar. Você mora em Cambira ainda? Moro em Cambira ainda, no mesmo lugar. Cambira fica perto de onde ali no Paraná? Localiza a gente. Eu tô no meio do caminho, entre Maringá e Londrina. No meio do caminho. Do lado de Apucarana, né? Apucarana é a cidade mais conhecida ali pelo Rancho Faria, né? Sim. Então, assim, é bem... Cambira tem quantos habitantes? Tem 9 mil habitantes. 9 mil habitantes. 9 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. Você quantos irmãos? Você falou da sua irmã, mas é uma família de quantos irmãos? Nós somos em 4. São 2 casal, 2 homens e 2 mulheres. Aí sua irmã casou com um peão de touro. Isso. Um cowboy de touro. Isso. E você falou, quero morar com a minha irmã. Quando eu fiquei sabendo que ele era peão de rodeio, falei, é pra lá que eu vou. Quantos anos você tinha na cidade? Tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. E aí, Junão, como que foi? Aí peguei, deu certo, eles vieram passear uma época em casa, né, bem nessa época que eu tinha os 15 anos, e ali eu ingressei, já voltei com eles, fiz a minha mala e voltei com eles. E aí comecei... Mas quando você fez sua mala e você foi morar com a sua irmã, qual que era a intenção? A intenção era realmente... porque ali a gente vivia numa cidade muito pequena, não tinha muito recurso para nada, né?
Então, eu vi uma oportunidade de, sei lá, de ingressar no meio, de estar convivendo. Meu cunhado já era, na época, um peão famoso, ele ganhava uns prêmios bons. Então, você não montava ainda? Eu não. Você só tinha vontade de montar? Só tinha vontade de montar. A coragem e a vontade. Montava assim, ia pro sítio com os colegas, montava nos bezerros leiteiros lá e ia levando desse jeito. E aí, como que foi? Vai contando pra nós aí. Daí foi interessante, porque quando eu cheguei lá, eu deparei com um mundo que eu sonhava, né? Que eu não conhecia, mas eu sonhava. Meu cunhado viajava, ele já ia pros rodeios famosos. Então, assim, aí eu fui... Aos poucos eu fui me introduzindo, sabe? Eu nunca virei, assim, nunca fui um peão famoso, nem muito. Mas eu vivi essa atmosfera, sabe? Então eu fiquei envolvido esse tempo todo que eu tive lá com eles, eu fiquei envolvido com o rodeio. Mas você chegou a montar ou não? Montei bastante rodeio, treinava toda semana, era como se fosse se você tinha que idade? Isso eu tinha, quando eu comecei a montar mesmo firme, eu já tinha 17 anos. 17 anos? 17 anos, já estava montando já. Tava montando, mas montando rodeio. Em rodeio. Tá, treinando e indo para alguns rodeios que conseguia o convite, né? Porque o rodeio... Por quê? Como que é esse negócio do convite? O rodeio é assim, você começa a montar, você não tem nome, não tem muito... né? O pessoal não te conhece. Então, assim, é difícil você conseguir o convite. O convite é a inscrição, né? Poder se inscrever lá e tá montando. O rodeio paga a inscrição? O cowboy tem que pagar a inscrição ou não, Júnior? Na época que eu comecei, não. Era até o contrário, né? Os peão tinha consola. Na época da consola. Consola, o que é a consola para quem tá em casa? A consola era uma premiação diária por estar montando o rodeio. Então, o peão acabava de montar, passava para fora da pista, eles montavam um escritorinho ali você pegava um cachê por estar montando. Uma diária, vamos dizer assim, por estar montando. Se o peão não fosse até a final, mas se ele montasse 2, 3 dias, pelo menos o dinheiro da despesa ele já conseguia tirar, né? Do combustível. Hoje não tem mais isso? Não, né? Hoje não tem mais. Não se vê mais falar. Aí tem ao contrário, né? Às vezes muitos rodeios, a gente sabe que o peão tem que pagar o seguro, né? Eles falam que tem que pagar o próprio seguro, o peão tem que pagar uma diária lá para poder estar montando. E você chegou a montar em muitos rodeios? Não, pouco, Fernando. Não muitos, não. Mas por quê? O que aconteceu? Você não era o sonho do menino mudar rodeio? Justamente pela falta do convite, né? Pela falta do convite. Então, era difícil entrar nessa festa? Era muito difícil. Porque as organizações... né? A comissão organizadora, ela priorizava os peão mais famosos, ganhador de carro, os caras que estavam no auge. Entendi. Então, e a região que eu estava era uma região, assim, o ninho dos peão, né? Que era ali região de Santa Fé do Sul. Entendi. Aí era muito difícil mesmo conseguir o convite. Então, eu ficava trabalhava por dia e ia juntando um dinheirinho até conseguir um convite para ir em algum rodeio. E na época você trabalhava com o quê, João? Eu fazia de tudo, Fernando. Fazia de tudo. Trabalhava por dia na roça, trabalhava por dia no gado. Aí o pessoal já conhecia já chamava, não faltava serviço. Aí eu fazia tudo. Serviços gerais, né? Serviços gerais. De sítio. De sítio. Isso. Mas sua irmã morava no sítio na época ou na cidade? Não, sempre morou na cidade. Sempre morou na cidade? Sempre morou na cidade. Entendi. Aí você foi... Ela morava no Mato Grosso? Ela morou no Mato Grosso... quando eu fui embora com eles. Aí o meu cunhado, no caso, que ele já estava montando os melhores rodeios, aí ele veio para São Paulo, que ali concentrava as melhores festas, né? Aí eu vim com eles também. Entendi. Aí foi quando a gente voltou. E aí? Como que foi? Depois que você... Aí você resolveu parar de montar? Isso. Aí foi onde apareceu o cavalo. Eu decidi parar, né? Eu insisti um bom tempo, não teve o resultado que esperava. Aí eu voltei embora para o Paraná. Eu saí de São Paulo, voltei para o Paraná. E nisso eu tinha um amigo nosso, conhecido da família. Ele é professor Valtinho. Todo mundo conhece ele lá como professor Valtinho. Ele é de Cambira também. E aí ele tomava conta da sociedade rural de Apucarana. E um peão dele lá,
colaborador dele que trabalhava com ele tratando, limpando as baias e tratando da tropa, ele pegou férias. Ele me viu lá, parado, né? Porque eu tinha voltado, ainda tava vendo o que eu ia fazer, né? Pegou e chamou eu para cobrir as férias dele. E eu topei, porque era o que era roçar um pasto, fazer uma cerca, tratar dos cavalos, era serviço que eu já estava habituado, né? E fui para lá. Cheguei lá, para mim foi impressionante, porque eu não conhecia o mundo do cavalo dessa maneira, de prova, cavalo atleta. A lida do cavalo era de fazenda, sabe? Pegar cavalo no pasto, casqueava no formão, na tábua, sabe? Era bem rústico mesmo, né? Então, cheguei lá e eu vi ele casqueando o cavalo com truquês, com grosa. Eu fiquei... Falou, é outro planeta. É isso aqui que eu vou fazer, sabe? Quando você... Falei, é isso que eu vou fazer. E aí ele me deu essa oportunidade, a gente pegava um cavalo dele, até deixar um abraço para ele, que realmente é um professor, né? Daí ele fazia a mão de um cavalo, eu fazia a outra, ele foi me ensinando, e ali tinha vários profissionais que frequentavam ali, ferradores, né? E aí eu fui. Depois passou os 30 dias de férias do João, que era o funcionário dele, eu não saí mais. Olha só. Aí eu fiquei com eles lá muitos e muitos anos, trabalhando com eles, aprendendo sobre o cavalo. E nisso, um ferrador que prestava serviço lá, o Vanderlei, ele é de Maringá, sabe? Um ferrador bem conceituado. Aí eu fui trabalhar de assistente para ele. Pro ferrador. Pro ferrador. Mas nessa época você queria mexer com cavalo? Você já falou, não, eu quero trabalhar com ferro, com ferradura. Isso, pra mim era... Você queria mexer com isso aí? Eu queria, porque eu vi uma oportunidade, né? Como eu tinha parado de montar e eu não tinha outra profissão pra mim fazer, então eu enxerguei nesse ramo uma oportunidade, né? De eu melhorar como profissional e também tirar meu sustento. Entendi. E aí foi onde eu mergulhei, sabe? Nesse mundo do casqueamento, do ferrageamento, e eu fui. Só que junto com o ferrageamento, eu já conheci a parte da massoterapia. Só que eu não imaginava que isso tinha um comércio, sabe? Que eu poderia vender esse trabalho. Nem sonhava, nem passava pela minha cabeça. E nisso eu fui conciliando o ferrageamento, casqueamento com as massagens, sabe? Então, se eu ia casquear um cavalo, eu via alguma coisinha, fazia... Nessa época você só casqueava ou você ferrava? Casqueava e ferrava. Ah, você já estava ferrando e casqueando? Já. Ah, então você além de massoterapeuta, você é ferreiro. Ferrei cavalo muito tempo. Vamos deixar a massoterapia um pouquinho aqui, vamos voltar pro ferrageamento. Quanto tempo você ferrou o cavalo? Olha, Fernando, eu acho que foi uns 7 a 8 anos. Verdade, envolvido só com isso aí, isso. E como ferreiro, quais foram as histórias como ferreiro? Porque o ferreiro pega coisas boas, mas também pega alguns casos meio difíceis, né, Julião? Então, porque a região que eu moro é muito fraca para esse ramo, sabe? Então, assim, poucos profissionais ali já dominam todo o mercado. Entendi. Então, assim, é um serviço pesado, um serviço difícil, né? Judia muito principalmente da você que é alto, né? Alto. Então, assim, foi uma coisa que eu fui fazendo... Você tinha a traia toda, todos os equipamentos? Tinha tudo. Aí, só que, Fernando, interessante que, assim, nessa época, era muito cavalo de cavalgada. Eu não mexia com cavalo de prova, sabe? Porque, igual eu te falei, justamente, assim, cavalo de prova era só já que nem o Vanderlei, já o pessoal que estava mais... No mercado há muito mais tempo, né? Então, assim, o que eu fazia? Meus clientes eram o cliente de cavalgada. Só que o cliente de cavalgada, ele é assim, ele lembra do cavalo no dia da cavalgada, não um dia antes. Antes de sair pra cavalgada. Aí, o que ele faz? Aí você fazia lá, cada 45 dias você ia ligar pra ele pra reformar. Não, rapaz, a ferradura tá lá ainda, tá bom, não precisa não. E nisso ia pra 30, pra 60, pra 90, então... Você tinha serviço 2, 3 dias na semana e não conseguia mais agenda, né? No caso. Entendi. Porque o pessoal de cavalgada, eles não
Ele só faz quando precisa. Não tinha todo mês, vai lá, vamos fazer. Quando precisava, ferrava. Quando precisava. Aí foi assim, faltando muito serviço, né? A gente com potencial maior, mas não tinha tanta demanda. Então eu fui trabalhar de assistente com o Vanderlei. Assistente do ferreiro. Do ferreiro. Aí já tinha serviço todo dia, a gente já rodava bastante. Entendi. E aí, como assistente do ferreiro, você ficou quanto tempo? Eu fiquei, foi pouco tempo, Fernando. Eu acho que fiquei uns 7 meses com ele, mais ou menos. Entendi. Por volta de uns 7 meses. E também foi um divisor para mim, sabe? Porque eu já estava... Na massoterapia, como eu disse, eu ia caminhando junto com o ferrajamento, mas eu não vendia esse trabalho, né? Esse trabalho era uma paixão minha que eu fui desenvolvendo paralelo ao serviço de ferreiro. Aí, com o Vanderlei, ele ia nas provas, principalmente nas provas do Parque de Exposição de Maringá. Aí a gente tava junto lá, e tinha as provas, e a gente ferrava durante os eventos, sabe, né? Fazendo ali um plantão, né? Caiu uma ferradura, aí atendendo os clientes mensal e também fazendo socorro pro pessoal da prova. Entendi. E aí eu fiquei um bom tempo com ele ali, conhecendo o pessoal das provas. E aí você falou que a massoterapia... Primeiro explica para nós, João, o que é essa tal de massoterapia? A massoterapia, o intuito maior dela são 4 ingredientes. É mobilidade, conforto, atitude e desempenho. Então, a gente, através da manipulação, dos alongamentos, do relaxamento, que a gente vai desenvolvendo o trabalho. Por exemplo, um cavalo de tambor, ele tende a usar certas partes do corpo a mais que um cavalo de salto ou que um cavalo de laço. Então, pode-se falar que um massoterapeuta é um massagista de cavalo? Isso, exatamente. É isso aí? Isso é um mesmo. Massagista de cavalo? Um massagista de cavalo. Mas então como que surgiu isso aí? Não, massagista de cavalo. Então, porque o pessoal chegava na ferraria reclamando do cavalo. Esse cavalo tá manco. Ou tá puxando a perna. E aí o pessoal trazia pro ferrador, né? Examinar o casco do cavalo. E aí a gente ficava naquela, né? Pinçava o casco firme, o casco examinado bem, legal, sem dor. Aí você começa a subir, né? Tentar olhar com um olhar mais, assim, geral. E aí a gente via as claudicações, a gente via um cavalo arrastando uma perna, encurtando. E aí foi onde que eu fui tendo essa curiosidade. Então, mas aí teve a curiosidade, aí você começou a mexer, como que foi? Porque é interessante isso aí, né? Quantos massoterapeutas você conhece no mercado hoje? Massoterapeuta, só eu. Só você? Só eu. Massoterapeuta, né? Sim. Existem quiropratas, eles são especializados em quiropraxia, outros em osteopatia, fisioterapia, são bem isolado. Aí, no caso que é massoterapeuta mesmo, que eu conheço, só tem eu. Então, da onde que você começou a ver a dificuldade do cavalo, né? Sim. E aí, eu vou começar a fazer massagem no cavalo? Essa foi a ideia? De onde veio isso aí? Daí vem as perguntas, né? O porquê, né? Você começa a se perguntar, mas o casco tá bom, por que que tá assim? Por que que ele reclama? E aí foi onde eu fui evoluindo, fui investigando, aí eu encontrei um americano, ele chama Jim Masterson. Ele é massoterapeuta lá nos Estados Unidos, e ele é um cara bem conceituado lá, sabe? E ele tem um programa de estudo a longa distância. A minha irmã morava nos Estados Unidos nessa época, aí eu consegui com ela, aí ela me inscrevia online nesses cursos. E aí comprava os material, livro de anatomia, CD, que vinha o CD com todas as aulas de alongamento, de relaxamento. Aí eu mergulhei nesse método dele, sabe? Entendi. E aí foi onde as coisas foi gatinhando, né? Uma passagem que eu lembro,
que foi muito importante também para mim, foi um divisor. Tinha um pessoal de Curitiba, numa dessas vezes que eu e o Vanderlei estavam atendendo lá nas provas em Maringá, eles chegaram com um cavalo. E o cavalo pediu pro Vanderlei dar uma olhada no casco do cavalo. Aí o Vanderlei olhou, examinou, pensou, não achou nada. Aí o Vanderlei já sabia que eu mexia com as massagens. Falou, ó, tem um menino, meu assistente aqui, ele faz um trabalho diferente. Por que vocês não pedem para ele dar uma olhada? Fernando, foi por Deus, porque realmente se eu tô aqui hoje foi por conta disso. Aí ele pegou, o rapaz me chamou, pediu para mim dar uma olhada. Eu olhei o cavalo assim e falei, não, ele tá com uma contratura na perna, assim, eu consegui identificar só de olhar. Falei assim, ó, se vocês me permitirem, eu faço uns 2, 3 exercícios aqui e talvez pode ser que melhore. Autorizaram. Daí eu fiz lá meus exercícios e o cavalo saiu perfeito, normal. Eles não acreditou, ficaram eufóricos, sabe? Falou, não, você tem que ir lá para Curitiba atender a gente, Eu falei, então, eu não posso, porque eu trabalho aqui com o Vanderlei, né? Então, nosso tempo já é tudo. Se ele for para lá algum dia ferrar algum cavalo, aí eu posso ir. E aí, rapaz, foi legal, sabe? Foi bem legal. Isso aí foi um dia. No outro dia, esse cavalo que eu mexi, o cavalo não deu 16. Olha só. E tipo assim, 16 era raro. 16 era raríssimo naquela época um cavalo correr 16. Rapaz, me ligaram, mas ficaram eufóricos. Rapaz, olha o que o cavalo foi bem e tal, tudo. E aí foi uma emoção, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que já não é hora de eu acreditar nisso e investir mais? Aí acabei desligando do ferrador. E aí fizeram uma frente para mim lá em Curitiba, foi onde eu comecei a atender. E esse cavalo em questão que a gente atendeu, esse cavalo passou 2, 3 anos ganhando tudo. Só. Então esse cavalo, ele me... Abriu as portas para mim. Esse cavalo realmente foi um divisor de água, né? Isso foi em que ano, Junião? Não vou recordar o ano, mas... Quantos anos atrás? Foi em 2014, 2015. Foi quando eu comecei, então você tá com o quê? Com 11 anos, 10 anos? 11 anos, né? 11 anos já. Trabalhando? Só fazendo isso. Só fazendo isso. Massagem. Isso. E aí a gente vai conseguindo uma propaganda, o pessoal vai de boca em boca, vai indicando. Hoje eu já tenho meus clientes mensal, né? São clientes fixos mensais. Então, já há 11 anos fazendo só isso. Graças a Deus, a gente já tá, igual diz o outro, né? Já tem um nome no mercado, o pessoal já conhece o trabalho nosso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem tá em casa e não... Mas cavalo faz massagem? Faz massagem, tá? Você que tá em casa não pode esquecer, não tem que saber disso aí, porque são atletas, né? Então, o Júnior cuida do bem-estar animal, principalmente, porque ele eleva saúde para esses cavalos, né? Junião, um cavalo de rédeas, um cavalo de tambor, um cavalo de laço, existem características diferentes no seu serviço? Existe muita. Muita coisa? Muita. O que é diferente quando você vai, por exemplo, você vai lá em casa cuidar dos cavalos de tambor. Hoje amanhã você vai cuidar do cavalo de laço. O que você olha nesses cavalos? É uma pergunta muito, muito interessante, porque eu costumo dividir cavalo e ponto, sabe? Tipo assim, esse cavalo, ponto. Ele não tem nada a ver com o outro cavalo. São cavalos, mas são totalmente diferentes. Então, vamos supor, simular uma situação. Você tem um cavalo de laço e de rédeas. Vem da linhagem de trabalho. Então, esses cavalos, eles tendem a ter a conformação, uma conformação melhor. Então, são os cavalos mais equilibrados, pescoço mais lançado. Então, assim, já eles são afundados, né? São debruçados. Já a anatomia deles já puxa eles para baixo. Você sai dessa tropa e vai para uma tropa de tambor, aí você já está lidando com cavalo de corrida. Então, já são os cavalos mais descanelados, mais altos.
uns cavalos invertidos, pescoço um pouco invertido, anatomicamente dizendo, né? Sim, sim. Então, assim, já são uns cavalos muito para cima. Então, a dificuldade que a gente tem nesses cavalos invertidos é baixar a frente dele. E já o outro são ao contrário. A linhagem de trabalho, a dificuldade é levantar eles. Então, assim, você tem que ter exercício para todo tipo de cavalo, para você poder realmente entender como ele trabalha. Por exemplo, você trabalha no escritório, né? Então, você fica corcunda o tempo todo. Você vai no massagista, o que ele vai ter que fazer? Um exercício oposto daquilo que você faz no dia a dia, diariamente. Entendi. Então, assim, a gente tem que bolar uma sessão para cada esporte, para cada modalidade e também para cada indivíduo, olhando a anatomia dele. Uma coisa interessante também, por exemplo, tem modalidade específica que desgasta mais a musculatura do cavalo? Você nota isso aí? Por exemplo, o laço, estou falando do laço, mas em relação ao tambor, em relação à rédea, tem cavalo que, puxa vida, essa modalidade, os cavalos estão sempre com um problema. Sim. Tem essa diferença? Tem porque você pega um cavalo de laço, ele puxa muito boi, né? Então ele está o tempo todo puxando o boi no dorso. Fazendo força. Fazendo força no dorso, na região de cernilha. Então, geralmente você encontra um pouco mais de contratura nessa região. Você pega cavalo de rédea, como eles trabalham nas paradas muito forte, então já é dor, já assim, um pouco mais de contratura lombar. Aí você pega tambor, como é muito giro em alta velocidade, então você já encontra mais contratura região de base de cervical e peitoral. Entendi. Aí dá pra gente mais ou menos entender o que cada modalidade... E qual modalidade desgasta mais? O que você vê por aí? Eu acredito, Fernando, que não existe isso, sabe? Que eu acho que isso aí é um pouco mito. Eu acho porque... O que acontece? O cavalo, ele tá em treinamento, então são movimentos repetitivos. Independente de qual região que usa mais, um é a perna, o outro é a paleta, o outro é o pescoço, então eu acredito que acaba sendo bem igual, sabe? Só em regiões diferentes. Entendi. Então todo cavalo atleta, ele tem como, né? Se a gente puxar para o ser humano também, todo mundo vai ter uma dor muscular, uma contratura. Você falou uma coisa, você puxar para o ser humano. Então, fazer massagem num cavalo e fazer massagem num ser humano, um atleta. Sim. Tem diferença? Não. Não tem? Não tem, porque a base é a mesma, né? A pegada é diferente, né? Mas a base é a mesma. É entender o que aquele indivíduo pratica, onde que ele tem mais a atenção dele, e aí você bolar sempre os exercícios opostos, né? Trabalhar sempre o oposto. Então, tem muito a ver um com o outro. Você só precisa a pegada que é diferente. Nesses 11 anos de profissão como massoterapeuta, quais casos você já pegou que você falou, vamos até aqui o primeiro, né, que deu 16, que você vira um resultado, mas conta alguns casos interessantes, porque quem está em casa muitas vezes não sabe o que acontece na vida do massoterapeuta. Sim. E eu acho que tem problemas e problemas. Então, o que você achou nesses 10 anos, 11 anos, mais interessante nisso tudo? O mais interessante é a evolução que a gente vai passando, né? Então, assim, às vezes você, quando está começando, você chega num determinado cavalo, ele não consegue falar, né? Ele não fala. Então, o que você tem que ter? É uma leitura. Ele está te falando com pequenos gestos, aonde dói, né? Porque é muito fácil você chegar no médico e ele falar, aonde dói? Aí você já vai clareando o caminho. Porque você imagina para um cara te examinar inteiro um cavalo, um ser humano, é milhões de problemas, como né? que o cavalo fala para você onde dói? Ele fala, para mim, eu vejo muito ele expressar a reação. Então eu fico conectado, muito atento às pequenas reações dele. Então vamos supor, se eu apalpar o cavalo um determinado lugar, e ele não demonstrar reação nenhuma, ali tá tranquilo.
De repente eu mudo o dedo 1 centímetro de lugar, ali ele demonstra que está incomodado. E aí é isso que eu vou interpretando, aonde ele está incomodado, o que é, o que está de errado. Aí é onde eu vou entrando nessa parte. Porque eu tenho um checklist, né? São exercícios, eu tenho ali vários exercícios, eu simulo muitos exercícios de alongamento. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma perna para alongar e ele alonga ela tranquilo, ok, eu já passo pro próximo passo, né? O próximo exercício. Se ele reclama ali, aí já acende uma luz de alerta. Então eu vou procurar, dentro da massoterapia, resolver aquele problema. Se eu não conseguir resolver aquele problema, eu tenho que passar para um veterinário. Às vezes o veterinário ali, o clínico, né? O ortopedista, que é o responsável pela tropa. Então falo, ó, tal cavalo assim, eu fiz todo o que eu pude, né? O que está dentro da minha capacidade, eu não consegui resolver aquele problema, aí eu passo para frente, o colega, né? No caso ali, o parceiro que está responsável pelo clínico da tropa. Porque, de repente, Fernando, pode ser uma inflamação articular, pode ser uma lesão, alguma coisa. Então, a gente fica sempre atento a essas coisas também. Vou fazer só uma pausinha para lembrar você que está em casa que a tropa da Escola do Cavalo come Integral Mix. Então, quer uma ração boa? Integral Mix é a melhor, é a top das tops. Fala uma coisa para mim. Você falou uma coisa interessante. Você trabalha em parceria com os outros profissionais. Isso. Então, o massoterapeuta não invade a área de um veterinário, do ortopedista, de um quiroprata. É outra história. Exatamente isso. Porque muitas vezes a gente até confunde, né? Sim, é normal. Já deve ter... Quem não sabe, mas ele está fazendo quiropraxia... E pelo que você está falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, porque o que acontece? Você não pode... A pessoa, ela trabalha, vamos supor, um veterinário formado, que ele é fisioterapeuta, ele está habilitado a fazer uma acupuntura, algo invasivo no cavalo, né? Coletar um exame, aplicar um medicamento, prescrever, aí ele vai clinicar. No meu caso, eu sou só massoterapeuta. Então, assim, todos os meus exercícios, todo o meu trabalho é feito na manipulação das mãos. Então, não é nada invasivo. Eu não clínico, não trato. E aí, a gente, em cima disso, a gente trabalha em parceria com os veterinários que tomam conta da tropa no Aras, ali onde que a gente está, né? O responsável pelos cavalos. Então, o que acontece, Fernando? Muitas das vezes... A gente chega ali, vai alongar o cavalo, você vê que, por mais que você contorne a situação, você não consegue resolver. Então, a gente já passa pro veterinário. E ali ele vai, né, fazer um exame. Vai investigar, né? Porque a gente não fala que tem problema, né? A gente só, no caso ali, a gente cita uma observação. Aí o veterinário vem, faz os exames de raio-x, de ultrassom, faz... E aí, se tiver algum diagnóstico, eles tratam. Se não tiver, eles fazem um tratamento sistêmico e trabalha em conjunto. Em conjunto. Que idade um cavalo pode começar você pode começar a fazer massagem nele? Se um potro, vamos supor, um potro começa... Eu gosto de pegar eles assim que começa a doma. Caminhar junto com a doma. Porque às vezes a égua, na hora de parir, o potro já bate no chão, já desloca uma vértebra ali, ou contratura uma musculatura. Então a gente já consegue identificar alguns problemas ali no começo da doma. Antes da doma não tem necessidade? Só se tiver um histórico de algum tombo, né? Algum acidente, alguma coisa assim voltada, já algum histórico assim. Se não, só na doma mesmo. Só na doma. Começa na doma. A massagem na doma é a mesma massagem com cavalo em treinamento? É a mesma. É a mesma, o jeito de se fazer é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque eu acho muito interessante, assim, como eu tenho um checklist,
Então, O que é o checklist? O checklist é todos os exercícios da minha carteira, né? Vamos dizer assim, todos os exercícios. Então, eu pego da ponta do focinho até a ponta do rabo. Você vai trabalhando o cavalo da ponta do focinho até chegar na ponta do rabo. Até chegar na ponta do rabo. Então, assim, fez esse alongamento, ok, e vou passando para os próximos. Ah, tá. Se ele tá bem, aí fica dinâmico. Se ele reclama, aí a gente vai trabalhar no erro, você entende? A gente vai trabalhar onde que eles reclamam. Então, geralmente, potro, começo de doma, eles não têm muito trauma, né? Sim. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou ensinando eles conhecer os exercícios, condicionando, né? Porque eles precisam ter uma condição física e mental. Física e mental? E mental, porque uma coisa, Fernando, é você fazer um trabalho pro cavalo. E outra coisa é você fazer com o cavalo. Qual é a diferença? Explica para quem tá em casa ou não. Qual a diferença de fazer pro cavalo e com o cavalo? Isso é importante. Pro cavalo, você chega e faz os exercícios atropelando, tudo muito rápido em cima do outro, sabe? Então o cavalo ele não consegue assimilar o que está sendo feito. Então eu vou fazendo o quê? Eu faço o exercício, ensino ele a se equilibrar, a se posicionar. Que aí você tira uma mão do chão, ele tem que focar, tem que pôr o peso nas outras 3, aí ele libera aquele membro para mim alongar ele. Então eu vou dando esse tempo para ele ir entendendo. E aí conforme eu vou fazendo isso e ele vai gravando, ele vai participando da sessão. E ele está fazendo um mapeamento interno. Quando eu chego, que eu vejo muito, na segunda sessão desse cavalo, ele está pronto. O Fernando, é muito impressionante. Tem cavalo que eu já atendi há 1 ano atrás e ele lembra de todos os exercícios. Você tá brincando? 1 ano atrás, sem mexer. Foi feito 1 ano atrás, nunca mais mexeu. Eu encontro esse cavalo num evento. Já depois de muito tempo, eu pego ele lembra de todos os exercícios. E ele lembrar de todos os exercícios, isso facilita? Facilita demais. Facilita muito. Porque um cavalo brabo, um cavalo arredio, um cavalo que ele não está mentalmente querendo colaborar, ele briga muito, ele puxa, ele, sabe, assim, ele se espanta. E aí você não consegue identificar problema, você não consegue fazer nada, fica tudo muito... Você falou, olha que interessante, você falou que ele mentalmente, o cavalo mentalmente tem que colaborar com a sessão. Colaborar. Puta, né? Legal. Se você... Eu procuro dizer assim, pessoal, se você acessar a mente do cavalo, o corpo, você ganha de graça. Porque ele tem que querer, ele tem que entender que aquilo vai fazer bem para ele. E justamente a dificuldade são as primeiras sessões, né? Porque as primeiras sessões, às vezes você pega um cavalo já traumatizado, um cavalo já que ele nunca fez, ele já tem uma idade avançada. Então, assim, é difícil. O difícil não é fazer o trabalho, é convencer ele que aquilo vai fazer bem para ele. Entendi, olha que bacana. E aí você vê a evolução, de sessão a sessão, você vê a evolução do cavalo. Ô, Júnior, vamos comparar a massoterapia? Nós temos ferrageamento, que é em torno de 40 a 45 dias, em média, que o pessoal troca as ferraduras, né? Sim. Nós temos, por exemplo, a parte de dentição, que é 6 meses, uma vez por ano, dependendo, né? Um cavalo que não é atleta, uma vez por ano, um cavalo atleta um pouco mais, Os né? potros com mais frequência, né? Potro com mais frequência. Eu vou começar a doma, vamos fazer a dentição, tirar dente de lobo, enfim. Sim. E a sequência, a periodicidade da massoterapia? Tem necessidade de ser todo mês? Tem necessidade a cada 6 meses? Como que é isso aí? Fernando, como a gente trabalha com cavalo de alta performance, então eu sempre procuro fazer mensalmente. Entendi. Porque são cavalos que dentro desses 30 dias, às vezes eles vão em 3, 4 provas no mês. Então, o mesmo cavalo que sobe num caminhão, não desce o mesmo cavalo. Com certeza. O caminhão, o transporte, às vezes são distâncias longas, o cavalo às vezes
escorrega, cai amarrado, acontece muita coisa. Ele pode escorregar durante o trabalho, ter alguma coisa, um imprevisto. E quando a gente está fazendo todo mês, a gente consegue ter vamos supor assim, um acompanhamento, porque às vezes eu chego lá, o cavalo está conservado, ele se manteve, ele foi em 2, 3 provas durante o mês e é só uma sessão de manutenção. Mas muitas das vezes a gente encontra já pequenos problemas começando. Contratura. Aí vamos supor, o que para mim, como massoterapeuta, o que é as piores coisas no cavalo para mim? É a desidratação. Por que desidratação? Vamos lá. Por que a desidratação? Por causa às vezes o calor, né? A gente vai, o cavalo sobe num caminhão, é muito calor, às vezes tá nas provas muito quente. Mas isso atrapalha Atrapalha o trabalho. O trabalho? Atrapalha demais, porque a desidratação, o cavalo fica rígido, a musculatura dele fica toda travada. Quando ela já tá num grau muito alto, o cavalo tem até sintomas de cãibra. Aí né? Aí fica na contramão do meu trabalho. Sim. Que eu vou alongar um cavalo que ele tá todo rígido, né? Entendi. Então vamos supor uma acidose, uma miosite, né? Uma dentição, igual a gente acabou de falar, uma dentição que já tá ali bem vencido, né? O serviço vencido. Atrapalha você? Atrapalha bastante. Que aí eu não consigo ter a mobilidade, eu não consigo fazer o cavalo focar, porque ele tem um problema clínico ali no caso, né? Que está atrapalhando. Então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Quando o cavalo você chega na baia para atender o cavalo, é a primeira coisa, olhar a dente. Porque de repente, Fernando, você tá ali, o cavalo tá com muita dificuldade, você não consegue fazer os alongamentos, aí a hora que você vai ver, o dente está muito grande, tá incomodando o cavalo. Entendi. Daí você quer dizer, você já não precisava passar. Quem vai deixar ser alongado com dor de dente? Não vai. Não vai, você tem razão, justamente. É verdade mesmo. Então, assim, já uma desidratação também. Eu sei que se eu chegar e eu avaliar um cavalo e eu ver que ele está desidratado, eu já não posso esperar o 100% desse cavalo na minha sessão. Entendi. Aí eu já sei até o limite dele, né? Eu sei até onde ele vai conseguir desenvolver o serviço comigo. Então, ajuda muito você ter esse... Vamos falar o pré-doma. Antes de eu começar a domar o cavalo, eu chamo o dentista para tirar o dente de lobo. Isso. Certo? E fazer a dentição. Preparar para colocar a embocadura. Sim. Isso por muito tempo, acho que até hoje, tem gente que não faz. Né? Mas por muito tempo isso não existiu. Não existia, né? Mas é a regra. Né? Como que eu vou colocar uma embocadura num dente que a hora que eu puxar a rédea eu vou machucar? Eu vou ter uma reação. Beleza. Será que não é a hora... Eu não sei se o pessoal tem feito isso, mas antes de iniciar a doma dos potros, você fazer um trabalho, ou um profissional, um massoterapeuta, fazer um trabalho nesses potros? Então, interessante, porque é igual você falou, antigamente ninguém dava ração. Então. Né? Todo mundo dava ali uma aveia, um rolão de milho, alguma coisa assim. Hoje já a ração já é uma coisa difundida, né? Todo cavalo de alta performance necessita de uma ração adequada, né? Daí passou por uma época que o ferrageamento também era assim, ninguém ferrava cavalo. Hoje já se sabe que o ferrageamento é muito importante. Eu acho que o último agora mais recente é o dente, realmente, o dente. Ninguém fazia. Ninguém fazia. E aí, hoje já está bem divulgado, bem difundido. Então, acho que as pessoas já conscientizou que o dente é muito importante de ser feito. E a massoterapia, agora ela é a bola da vez, né? Igual você disse, uma massagem em cavalo, muitas pessoas dão risada, né? Que você faz massagem em cavalo. Mas é que na realidade, Fernando, não é somente uma massagem. A gente consegue ter um panorama do cavalo por completo, porque a gente, como massagista, a gente mexe em tudo. Então, você vai montar num potro chucro, às vezes ele trombou numa cerca, ele tá com a contratura, ele tem um problema, aí ele vai bem até um certo
ali os 10, 15 primeiros dias de doma, ele até vai bem. Depois ele começa a inflamar aquela região ou ter mais contratura que o normal. Não, porque eu vejo o seguinte, eu montar num bicho chucro, eu não sei o que ele aconteceu no passado dele. Sim, concorda? Isso. Eu não sei se ele bateu, caiu, se ele tem uma lesão. Porque de repente eu tento virar esse potro chucro para um lado, ele não vai conseguir porque ele tem uma lesão que não deixa ele fazer isso. Sim. E você vai identificar isso na sua massagem como que tá, como que não tá, não é isso? Justamente. Eu vou colocar todos os exercícios em prática. Se ele realmente estiver apto, a gente vai sentir, a gente vai ver que ele está, né, em condições de treinamento. Esse potro é impressionante. Esse potro que a gente começa a trabalhar já desde o começo da doma, ele começa numa crescente e ele só cresce. Ele não volta para trás. Porque hoje que eu vejo o histórico dos cavalos que começam sem esse trabalho, é justamente isso. Eles vão bem até um certo ponto e depois eles perdem performance, porque realmente algo está incomodando eles. Então, ó, pessoal que está em casa e tem potro, fica uma ideia, né? Assim como foi o dente, Sim. Por que não fazer um trabalho de massagem massoterapêutica para que identifique futuros problemas? Eu acho que é interessante. É interessante, ajuda, né? Você encurta caminho, né? Encurta caminho. Que é o intuito nosso quando a gente chega nos aras, é realmente isso. É a gente trabalhar, deixar a tropa o mais condicionado possível para que os treinamentos, né, e os resultados apareçam. Junão, e raças? Raças, eu não sei se você trabalha em outras raças fora o quarto de milha. Você já trabalhou. Mas você vê mudança na sessão com raças diferentes ou não? Vejo sim. É interessante porque você pega um cavalo de salto, por exemplo, eu trabalho o cavalo de salto. BH? O BH, eles têm muita flexibilidade. É uns cavalos enormes, são muito grandes e eles têm muita flexibilidade. Então, assim, o que acontece com esses cavalos? O problema deles são coisas assim, contratura, eles fazem muita força para saltar, para na hora de aterrissar. Então, a gente vai trabalhando algo bem específico ali para aquela modalidade. E quando você pega um cavalo de laço, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque o que acontece? A anatomia, o esporte, isso aí já muda tudo. A conformação. A conformação muda tudo o cavalo. Então eu vejo muitas. Saiu de uma modalidade para outra, muita diferença. Eu não sei se você tem essa experiência, mas você já trabalhou com animais de marcha? Já. Já trabalhou? Já trabalhei. Para marcha, né? Porque a gente está falando em esporte de velocidade. Sim. Mas para um cavalo manga larga, que é marcha batida, marcha picada, enfim, a sessão vai auxiliar? Eu trabalhei alguns cavalos de pista, os manga larga de competição mesmo de pista. E o relato dos treinadores, dos proprietários, é muito bom. Eles falam que melhora demais, porque na verdade é mecânica, né? Então eles precisam de muita mecânica. E o que a contratura faz? A primeira coisa que uma contratura faz é perder mecânica. Então o cavalo ele já encurta uma passada, encurta uma perna, uma mão, ele já perde dinâmica de movimentação. Então, assim... vai atrapalhar na hora da avaliação da marcha. Na hora da avaliação da marcha. Porque o cavalo, além dele estar com essa contratura, ele perde um pouco da dinâmica, né? Da mecânica, e ele também cansa muito rápido. Porque ele não consegue trabalhar na postura adequada. Ele fica fugindo, né? Na compensação, fugindo daquela dor, ele começa a mudar a posição dele, a postura, e isso aí vai atrapalhando ali na hora da competição. Então a gente vê um cavalo bem alongado, né? Vamos simular uma situação assim, um cavalo que está perfeito. Ele tem toda a mobilidade, a mecânica, ele está bem posicionado, fica tudo confortável para ele. Entendi. Aí ele desenvolve melhor. É o que os clientes falam, né? E os muares? Já chegou a fazer em muar? Eu tentei, Fernando. Você tentou? Tentei. Mas eu confesso, é
É complicado. É complicado? É complicado. Até o Moarman, bem manso, bem... É difícil porque a gente sabe que eles são os bichos mais arredios, né? Então, você tentar, assim, como o meu trabalho ele é muito contato físico, sabe? Sim. Muito contato físico, a gente fica numa posição muito vulnerável. Realmente. E ele é um animal que se ele assustou, ele te pega. Ele te pega de longe. Agora você debaixo dele, então, aí piorou. Então, assim, eu não aconselho. Não aconselho e vamos dizer assim que, para mim, hoje, eu não tenho clientes, né, dessa modalidade. Entendi. Julião, e me fala um pouquinho sobre as dificuldades que você tem no processo. Quais são as maiores dificuldades que você vê nas sessões que você vai? Para mim, a maior dificuldade é ter a equipe falando a mesma língua, né? Sempre é a... Quem é a equipe? Fala pra mim. Quando você fala de equipe, quem que você tá... São todos. Treinador? Tudo. O tratador, a pessoa que limpa as cocheiras, o treinador, o veterinário, o proprietário. Então, assim, a dificuldade nossa hoje é ter todo mundo falando a mesma língua. Mas por quê? O que acontece que você vê? É porque às vezes a gente tá no trabalho e a gente identifica assim, porque o mais difícil não é trabalhar o cavalo e achar os problemas do cavalo. O difícil é a gente saber da onde esses problemas vêm, que é o mais importante. Porque não adianta a gente resolver um problema aqui hoje e às vezes o que é uma pista dura, entende? Ou uma pista pesada demais. Então, assim, hoje a gente convencer, sabe, identificar os problemas, da onde eles estão vindo, lá da raiz. É porque você vai tentar arrumar... Eu vou fazer o meu melhor, né? Mas dentro não adianta... da baia, entendendo o bicho, tentando organizar. Mas ali, se ele tá numa pista muito dura ou ele tá numa pista muito pesada, 15 dias, 20 dias, ele já tá com o mesmo sintoma de novo. Entendi. E a equipe, você nota resistência? Alguns lugares sim, Fernando, são poucos, mas alguns lugares sim. Hoje, graças a Deus, os clientes que eu atendo mensal, a gente tem bastante liberdade de trocar ideia, né? De conversar sobre ali a manutenção dos bichos. Já teve algum acidente você numa sessão? Já, Já teve? Já. Como que foi? São várias, né? Conta algumas pra nós aí. São várias, mas em 2018 eu sofri um acidente. Eu já tinha terminado a sessão do cavalo, é um cavalo, um garanhão, já tinha um histórico, assim, já agressivo, sabe? E aí, eu terminei a sessão, eu fui sair da baia e ele me atacou. Já tinha terminado a sessão? Já tinha terminado. Durante a sessão foi tudo tranquilo? Boa, tranquilo. Ele tava esperando a hora de dar o bote. Aí você foi sair da baia... Fui sair da baia e ele me atacou. O que ele fez? Ele mordeu o meu braço, travou a boca... Quebrou meu joelho, rompeu os tendão tudo da mão. Foi tenso. Foi tenso. Deus pôs a mão. Mas você sabia que esse cavalo tinha histórico? Ele tinha um histórico, mas é interessante, Fernando, isso, porque o que acontece? A gente nunca sabe, né, o potencial, né? Você sabe que o cavalo ali dá uma manotada, dá um coice, dá uma mordida. Isso aí a gente lida com todo dia, né? A partir do momento que você entra na baia... Mas você nunca sabe o potencial de certos bichos, né? Até onde ele consegue chegar. E aí foi numa dessa aí que a gente não espera, né? Eu fiquei vários anos trabalhando tranquilo, aí quando você se depara com um indivíduo desse, aí o acidente acontece. Aí ele pegou você pelo braço? Pelo braço. E... Na verdade, ele veio para morder meu pescoço. E eu, naquela... situação de se defender, ele pegou e mordeu o braço, porque daí eu levei o braço na frente, foi o que ele pegou. Meu Deus do céu. E pra tirar esse braço? Rapaz do céu, nem te conto. Foi Deus que põe a mão. Ele tocou o terror. Você dentro da baia? Dentro da baia. Dentro da baia. Vida. Infelizmente,
E machucou muito? Machucou bastante. Eu passei por 4 cirurgias para emendar os tendão, para fazer todo o reparo. Graças a Deus, pelo tamanho do estrago, hoje tô bem, sabe? Assim, foi até melhor que o esperado. Nessa trajetória sua, desses anos de massoterapeuta, quais são os bichos que marcou? Sabe assim? Você pode encher a boca assim, e falar, nossa, esse cavalo me marcou demais por causa disso. Então, esse primeiro cavalo... O primeiro cavalo foi o primeiro, foi primeiro tudo, né? Esse cavalo me marcou, é Money Inner, chama o cavalo. Ele foi um cavalo muito expressivo, sabe? De marcas expressivas. Esse cavalo marcou muito. Para citar um, é esse. Agora, Fernando, tem muitas coisas que a gente passa em particular, sabe? Dentro da baia. São coisas assim que a gente chega... e se depara com situações que a gente não filma, não grava, às vezes você vai falar para o outro o que aconteceu e as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu tenho muitas coisas particular dentro da baia que você fala, como eu consegui, sabe? Como? Mas fala para nós uma dessas coisas. Você pode falar uma? Posso. Então conta para nós. Teve um cavalo... ele travou. Ele simplesmente travou. Tudo. Ele não conseguia dobrar o pescoço, nada. Esse cavalo levaram ele para um hospital, viraram ele do avesso lá, com todos os exames possíveis para esse cavalo e nada. Não chegaram a um diagnóstico. E um amigo meu falou assim, por que vocês não chamam o Junão para dar uma mexida nesse cavalo? Aí convenceram eles e autorizaram eu mexer nesse cavalo. Quando eu cheguei na baia e eu vi aquele cavalo naquela situação, eu falei... Duro? Você não conseguia mover ele para lugar nenhum. Só andava para frente? Só para frente. A gente fala, é uma expressão, né? Mas a gente fala que engoliu um cabo de machado, porque é como se tivesse um pau... por dentro dele, assim, não flexiona para nada. E daí eu fui simulando algumas coisas nele, nada fazia sentido, nada entrava, tal. Peguei, rapaz, falei, vou mexer no pescoço desse cavalo para ver. Fernando, eu fui alongar o pescoço dele, no que eu peguei o pescoço dele, assim, que eu só fui alongar ele puxou contra, sabe? Eu segurei ele aqui, ele puxou contra. Deu um estralo, né? Deu um estalo que o cavalo desmontou. Ele caiu? Salivou. Não, ele salivou, ele suspirou, relaxou. Eu falei, rapaz do céu, não é possível que foi isso. Fernando, ali ele ainda... Aí eu já consegui mexer algumas coisinhas nele, fiz mais um pouco de exercício nele, fui embora e falei pro menino, eu volto amanhã para dar uma olhada como é que ele tá. Quando eu cheguei no outro dia, que eu comecei a mexer no cavalo, eu não acreditei. O cavalo tava uma Maria mole. Olha só. O cavalo tava uma Maria mole, todo flexível, todo elástico. Foi resolver o problema do cavalo. Só que foi muito particular, né? Uma coisa entre eu e ele ali, não teve muita propaganda, né? Sim. E eu fiquei muito contente, sabe? Por poder ajudar, por... ser capaz de ajudar o cavalo. Caramba! E teve um outro igual também, no mesmo sentido. Esse cavalo também foi examinado, ele passou por vários procedimentos de exame, ele tinha um problema, ele ia comer, ele fazia posição de cavalete, ele não conseguia baixar a cabeça para comer, ele se tremia todo. Rapaz, eu cheguei lá, olhei e falei, puxa, ele deve ter alguma coisa, né, incomodando ele. Eu fui fazendo a sessão nele, fui alongando ele. Quando eu terminei a sessão, é impressionante, ficou um cavalo normal. Ele baixa, come, pasta. Olha só. Perdeu todo o sintoma que ele tinha. Então, assim, foi também uma das vezes bem legal. Bacana, uma emoção ímpar, né? De poder ajudar, né? O que a gente vê quando você mexe nos cavalos, e a Rita, minha esposa, fala isso, é que você faz com muito amor aquilo ali.
né? Sim. Muita entrega que você faz ali no cavalo. Eu acho que esse é um diferencial, né? Isso é muito bacana de ver no seu serviço. Obrigado mesmo, porque vindo de vocês é muito importante, sabe? Faz a diferença. Não, é diferente o serviço que você faz. Agora, dos bichos que você faz, dos seus clientes aí, Sim. Tem algum bicho ganhando? Fernando, é um pouco clichê, né? Mas, graças a Deus, todos os clientes meus estão andando entre os 10, nas maiores provas do Brasil. Então, é só agradecer, né? Um trabalho mensal que a gente... É igual você vai na academia, né? Você não vai resolver seu problema em um dia. Sim. Então, sim, eu tenho que agradecer os meus clientes mensais, porque eles me dão a oportunidade de estar evoluindo a tropa, né? Porque se você faz uma sessão hoje no cavalo e amanhã, só o ano que vem para fazer outra, a gente não consegue, né, apresentar um trabalho bacana. Não tem jeito. Então, assim, realmente agradecer muito meus clientes mensais porque essa manutenção mensal realmente ela faz a diferença. Um jovenzinho que tá lá em casa vendo a gente, fala, puxa vida, massoterapia. Eu gosto de cavalo, sou apaixonado por cavalo. Qual que é o rumo que o cara tem que trilhar para virar, sei lá, daqui uns anos, um Junião? Olha, tem que ter dedicação, né? Dedicação, comprometimento, trabalhar honesto, acordar cedo, correr atrás dos seus objetivos. É o que eu sempre fiz na minha vida, Fernando. Eu nunca quis o que é dos outros. Eu sempre corri atrás. Então, essa pessoa que está aí, se ela tiver vontade, se dedicar, ela vai chegar lá. Onde buscar conhecimento? Porque tem uma coisa também. De repente, fez um exercício errado, ao invés de auxiliar, você vai atrapalhar a vida do cavalo, não é verdade? Com certeza, né? A pessoa, quando ela vai atender a campo, que ela já se considera uma pessoa apta a atender, ela já tem que estar com experiência suficiente, né? Ela não pode usar um cavalo de acobaia. Isso. Então, assim, ela tem que procurar algum profissional que já está há mais tempo no ramo, igual todas as outras profissões, né? Um assistente de ferrador vai virar um ferrador futuramente. Um assistente de treinador, futuramente ele vai ser um treinador. Você tem algum assistente? Já pensou em ter assistente? Então, no momento não. No momento não, porque o que acontece comigo? Eu não sou veterinário, eu sou prático, né? Eu tenho curso prático. Então, hoje no Brasil, o que a pessoa tem que ser veterinário para fazer a parte de fisioterapia, não massoterapia, são coisas distintas, né? Sim. Então, assim, hoje tem um pouco de restrição, porque hoje você começa a fazer a massoterapia e aí o pessoal, eles já acha que você está se identificando como veterinário, que você já está fazendo fisioterapia, que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, assim, é difícil, não é fácil. Hoje, eu acho que o caminho certo da pessoa realmente é estudar veterinária. E aí, depois, ela escolhe qual o ramo que ela quer seguir. Entendi. E no começo, para mim, não foi fácil, porque tem muita preconceito, né? Por eu não ser veterinário e estar atuando. Só que eu tenho a plena consciência até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu vou deixar isso bem claro para quem está em casa assistindo a gente. O Junião, eu conheço ele há muito tempo. A Escola do Cavalo tem 15 anos. Então, desde o comecinho, nós tínhamos a Dante, uma égua que a Luísa ganhou bastante prova. O Junião atendia a gente lá. Não tem nada a ver com o serviço veterinário. Vou deixar bem claro para quem... mas não tem nada a ver. Muito pelo contrário. São veterinários que muitas vezes, né, indicam o seu serviço. Porque a pessoa faz um exame, não tem um diagnóstico fechado, e aí vai pro alternativo, né? E outra, treinador nenhum vai ficar alongando cavalo. Não dá tempo. Vamos falar, né? Porque não dá tempo de ficar... né? A gente monta hoje na Escola do Cavalo 27 cavalos, fora os potros.
Não dá tempo de ficar alongando o cavalo. consegue. O veterinário não vai ficar lá alongando o cavalo, não dá tempo, né? E a função dele, ele fica no clínico, né? No Daí ele clínico. também não, ele fica sobrecarregado, né? Então, o massoterapeuta, e eu até, quando você for na escola do cavalo, eu tenho uma menina lá, precisa ensinar alguns alongamentos para ela, porque precisa de uma pessoa todo dia lá. Porra, Alongando, todo dia tentando fazer, fazendo, que só vai trazer benefício para o cavalo. Sim. Então, ao invés de ficar implicando muitas vezes, tem que trabalhar junto, é o que você falou. Trabalhar junto. Você pega os ferradores do Brasil, talvez hoje 1% são veterinários. É isso aí. E 99% dos ferradores São práticos. Então, tá todo mundo caminhando junto, no mesmo né? barco, todo mundo junto, né? Tem espaço para todo mundo. Eu acho até um pouco polêmico, né? Mas eu acredito que os ferradores, eles tinham que participar de cursos ortopédicos para entender mais as estruturas. Na do Europa, para cavalo. ser ferrador, tem que ter curso, tem que ter faculdade para ser ferrador. É o curso de ferrador. Ele não é obrigatório ser veterinário para ser ferrador, mas existe um curso completo que quando eles chegam para trabalhar junto no Aras, com o indivíduo ali, tá todo mundo falando a mesma língua. Perfeito. É a ferradura certa, o jeito certo, casqueamento, angulação. Então, assim, não tem confusão entre veterinário e ferrador, porque todo mundo passou pela mesma escola. Eu acho que tinha que ter muito mais, Junão, por aí, tá? Pra cuidar dos bichos, pra ajudar a gente a cuidar dos bichos com amor, com alegria. Então, tinha que ter 10 do C, não é um só, não. Seria ótimo, né? O projeto Nosso Futuro, uma hora ou outra, é passar conhecimento, né? Passar conhecimento. Passar Acho que você já tem que... Eu não sei como que funcionaria, mas você já tem que estar pensando, Junão, de montar uns cursos, sim. né? É uma coisa pro futuro, né? Eu acho que eu vou... A gente trabalhando a campo, a gente pega muita experiência, né? Então, assim, o cavalo é interessante que você aprende todo dia. Todo dia você tá aprendendo. Perfeito. Então, a gente vai coletando informação, vai pegando bagagem e na hora certa a gente aplica tudo isso. Vou fazer uma pergunta pra você. Você monta cavalo? Não. Não monta cavalo? Não monta cavalo. Oh, meu Deus do céu. Eu sou peão de cavalgada. De todas as modalidades que você atua, qual você mais gosta? Fernando, eu assistir. Eu gosto de todas. Mas você gosta de uma que eu sei. Eu tenho uma... Acabei criando uma paixão pela rédeas, porque quando você vê o que aqueles cavalos faz é bonito de perto, sabe? Não tem como você não reverenciar o animal. Porque são manobras muito fortes, muito... Então você vê o que realmente um cavalo tem capacidade de fazer na rédeas. Na rédeas. Porque, querendo ou não, ela é a base de tudo, né? Então, para se domar um cavalo de salto, de laço ou de tambor, tem que nascer da rédeas, nasce da rédeas. Então, é um esporte que, para mim, eu consegui ter uma afinidade um pouco mais. Mas é interessante, porque quando eu atendo os cavalos, a emoção é igual em todas as modalidades. Se é um cavalo que eu atendo, ele entra na pista, no salto, ou ele entra na marcha, ou ele entra no laço. Para mim é uma emoção ímpar, sabe? Saber que aquele animal sou eu que cuido, eu que sou responsável na minha área ali, e ver ele desempenhando o trabalho dele na pista. Então é muito Julião, bom. O menino que saiu de casa para montar em rodeio, lá atrás, imaginava hoje que ia estar fazendo massagem em cavalo com bastante cliente, com agenda cheia, lotada? Eu não imaginava que seria dessa forma. Eu sempre lutei para poder ter um espaço, né? A gente ser reconhecido como profissional, mas fazendo aí olhando lá atrás, é Deus mesmo, é caminhado por Deus. Que é mais do que eu imaginei. Então tá, onde Deus esteve nesse tudo da sua vida? Desde o começo. Desde o começo? Desde o começo. Sofri na roça, sofri casqueando cavalo, eu sofri domando cavalo. E Deus sabia que tinha um propósito lá na frente. Hoje eu sou um profissional mais completo porque eu passei todos esses processos. O seu pai e sua mãe são vivos?
Não, eles já faleceram. Fui criado pelos avós. Pelos avós? Pelos avós, e hoje praticamente só tem os irmãos e tios. Olha só. Faleceu quase todo mundo já. Todo mundo. E me fala uma coisa. O Junão, daqui pra frente, né? O que projeta? Quais são os planos para você, para sua vida aí? Meus planos é sempre melhorar como profissional, né? A sempre mais técnica, trabalhar mais leve, mais suave, procurar entender os sinais dos cavalos mais rápido, sempre o mais rápido possível, para mim poder ajudar eles mais rápido também. E profissionalmente, né? Isso, sempre melhorar como profissional e poder melhorar como ser humano também, né? Ser uma pessoa sempre de mente aberta, procurar compreender os outros, procurar ser amigo, mais parceiro. Então, assim, a evolução do ser humano mesmo. Trabalho, família e profissão. E como que o Junão quer ser lembrado? É interessante, né? Porque hoje a gente sempre planta uma semente, né? Hoje a gente está plantando uma semente. E lá na frente a gente não sabe, né? Como que as coisas vai acontecer. Mas como uma pessoa honesta, eu acredito muito nisso. Uma pessoa honesta, um trabalhador honesto. É o que eu planto hoje. O que o cavalo, Junão, representa na sua vida? Tudo. Tudo. Porque desde o princípio ele sempre teve, direto ou indiretamente, ele sempre teve na minha vida, né? Então hoje quem põe o pão na minha mesa é o cavalo, vem do cavalo. Então assim, para mim é tudo. O cavalo é tudo. Muito bom. Então nós estivemos hoje aqui, batendo esse papo gostoso, sabendo mais sobre massoterapia. Tem mais alguma consideração que você queria fazer, Junão? Não, eu acho que realmente assim, aproveitar, né, todo esse engajamento do programa, tudo, e agradecer meus clientes. Eu acho que eles são as peças muito importantes né, no meu... Na vida, na né? vida, Na porque vida. É uma confiança, né? Uma relação, né? Uma relação de amizade e confiança. Perfeito. Então a gente queria agradecer se você está aqui, tá? A disponibilidade de vir para cá. Para você que está em casa e tem cavalo e não conhecia a massoterapia, que não tem nada a ver, volta a frisar isso aí com quiropraxia, com fisioterapia, não tem nada a ver, é outra história. Só vai falar que tem a ver quem não conhece. Quem conhece, mas quem conhece sabe que não tem nada a ver. E você quer um cara que faz o negócio com amor, sabe? Com dedicação. Eu conheço o Júnior há muito tempo, ele é amigo nosso da Escola do Cavalo. Desde quando nós montamos o podcast, eu tenho pensado em trazer ele aqui, agora surgiu a oportunidade. Então, ele é o cara, não é fácil pegar ele, viu? Não é fácil pegar ele, não. Tem que pôr na agenda lá e olha lá. Mas, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Fernando. Muito honrado pelo convite. A porta está sempre aberta. Obrigado. E até a próxima. Deus quiser. Um abraço.